Paguei todas as contas durante 9 anos. Criei os filhos dela como se fossem meus e planeei as férias de sonho no Algarve, numa vivenda de luxo que me custou os olhos da cara. Mas, 4 dias antes da viagem, a minha mulher disse-me que eu ia ficar em terra. Ela ia levar o pai verdadeiro das crianças no meu lugar, para desfrutar do luxo que o meu dinheiro comprou. O que ela não sabia era que, enquanto ela fazia as malas, eu estava no banco a cancelar a vida dela inteira. E o segredo que descobri a seguir fez com que a traição inicial parecesse uma brincadeira de crianças. O meu nome é Bruno, tenho 45 anos e sou dono de uma oficina de bate-chapa e pintura na zona industrial de Sintra. Não é um negócio de luxo, mas é honesto. Sou eu e mais 2 rapazes a desamassar para-choques e a recuperar a dignidade de carros acidentados. O negócio paga as contas, e paga muito bem, o que acabou por ser a raiz de todo o meu problema. Conheci a Carla há 9 anos numa loja de bricolagem em Cascais. Ela parecia perdida a escolher tintas e eu, com a minha síndrome de Salvador, oferecia ajuda. Ela tinha aquele sorriso de quem precisa de proteção e 2 filhos de uma relação anterior. O Tiago tinha 16 anos na altura e a Inês 14. O pai deles, o Ricardo, era um fantasma que aparecia apenas nos aniversários, se não estivesse ocupado a vender carros usados na margem sul. Eu assumi o comando. Quando a transmissão do carro dela morreu 3 meses depois de começarmos a namorar, eu consertei-a de graça. Quando o Tiago precisou de carta de condução, fui eu que paguei as aulas. Quando o vestido de baile de finalistas da Inês custou mais de 500 euros, o meu cartão de crédito resolveu o assunto. Tornou-se um padrão tóxico. Eu arranjava, eu pagava, eu era rocha, enquanto a Carla geria o caos emocional e o Ricardo entrava e saía das vidas deles como uma brisa passageira. Mudamo-nos para um apartamento T3 em Benfica após 2 anos. O contrato estava em nome dela, para ela se sentir segura, mas era eu quem pagava tudo. Renda, luz, água, supermercado, as propinas da faculdade do Tiago e o curso de enfermagem da Inês. A viagem ao Algarve era suposto ser a celebração da nossa vitória. 9 anos juntos, os miúdos formados e a trabalhar. Planeei tudo durante meses. Uma vivenda de luxo em Albufeira com piscina privada, churrasqueira e vista para o mar. Paguei tudo adiantado. 1.500 euros pelo alojamento, mais 1.000 euros transferidos para a conta conjunta para comida e atividades. Usei as minhas poupanças porque o cartão da Carla estava no limite devido a umas contas médicas que eu também tinha ajudado a limpar no ano anterior. Estava tudo pronto, as malas quase feitas, a expectativa alta. 3 dias antes da partida, a Carla apareceu na minha oficina à hora de almoço. Esse devia ter sido o primeiro sinal de alerta, pois ela detestava o cheiro a diluente e nunca me visitava no trabalho. Eu estava debaixo de um BMW a apertar uma suspensão quando vi os sapatos dela. Levantei-me, limpei as mãos sujas de óleo a um trapo e percebi logo que algo estava errado. Ela não conseguia olhar-me nos olhos. Estava nervosa, a mexer na alça da mala. Disse-me que precisávamos de falar sobre a viagem. Senti um frio no estômago, aquele instinto animal de que a catástrofe está iminente. Ela soltou a bomba sem anestesia. Disse que ela e os miúdos tinham estado a conversar e achavam que seria melhor se o Ricardo fosse no meu lugar. O meu cérebro parou por um segundo. O Ricardo. O homem que nunca pagou um cêntimo de pensão a tempo e horas. Ela continuou a justificar-se, dizendo que eles queriam tempo com um pai verdadeiro. Aquelas 2 palavras, pai verdadeiro, foram como um soco no peito. Eu fui o homem que reconstruiu o motor do carro do Tiago quando ele gripou. Fui eu que ensinei o rapaz a mudar o óleo e a ser um homem. Fui eu que estive na graduação da Inês enquanto o Ricardo estava num bar a ver o Benfica jogar. Mas agora, para desfrutar da vivenda de luxo que eu paguei, o pai verdadeiro era ele. Perguntei-lhe quando tinham decidido aquilo. Ela admitiu que já sabiam há uma semana. O plano estava traçado nas minhas costas. Olhei para ela e vi algo que nunca tinha reparado antes. Não havia culpa nos olhos dela. Havia apenas um cálculo frio. Ela estava a gerir um inconveniente. Para ela, eu era apenas o financiador, e agora que a viagem estava paga, eu era dispensável.
A audácia era tanta que ela pediu para eu não dificultar as coisas, alegando que o Ricardo queria tentar uma reaproximação e que aquilo seria bom para todos. Respirei fundo. Em vez de gritar, em vez de partir alguma coisa, senti uma calma gélida invadir-me. Disse-lhe apenas ok. Ela piscou os olhos, surpreendida. Disse-lhe para irem e se divertirem. Ela relaxou os ombros, agradeceu-me por ser tão razoável e saiu apressada para o carro dela, um Renault que eu tinha reparado e pintado de graça no mês passado após um toque no estacionamento. Um serviço de 1.800 euros que eu nunca cobrei. Vi afastar-se o meu sócio, o Pedro, aproximou-se a perguntar se eu estava bem, porque parecia que tinha visto um fantasma. Disse-lhe que estava apenas a pensar. E estava. Naquela noite não fui para casa. Conduzi sem rumo pela marginal até o guincho, a ver o mar revolto, a pensar nos 9 anos de investimento emocional e financeiro deitados ao lixo. Quando cheguei à casa à meia-noite, a Carla já dormia. Sentei-me na cozinha com o meu telemóvel e um bloco de notas. Abri a aplicação do banco e comecei a ver a verdade nua e crua. Foi aí que descobri o primeiro segredo, o plot twist que mudou a minha tristeza em fúria absoluta. Ao rever os movimentos da conta conjunta, reparei numa transferência feita nessa mesma manhã, horas antes dela ir à oficina. 300 euros transferidos para um IBAN que eu não reconhecia, com a descrição gasolina viagem. Pesquisei o número no MBWay. Pertencia ao Ricardo. Ela não só me estava a substituir, como estava a usar o meu dinheiro para meter combustível no carro dele para a viagem que eu paguei. Mais abaixo, vi pagamentos de portagens na Via Verde referentes a um carro que não era nosso. Eles já andavam a usar o meu dinheiro para as escapadelas do Ricardo há semanas. A lista que fiz naquelas 3 horas da madrugada não era uma lista de tarefas, era uma lista de execução. Anotei tudo. A conta conjunta, os cartões de crédito onde ela era titular adicional, o seguro dos carros, o plano de telemóveis da família, a internet de casa, a luz, a água, o gás. Tudo estava em meu nome ou era pago por mim. Ela acordou às 6:30 da manhã, agindo como se nada tivesse acontecido, perguntou se eu tinha dormido bem e relembrou-me que partiam na sexta-feira de manhã. Ainda teve a lata de sugerir que eu ligasse para a agência de arrendamento no Algarve para passar a reserva para o nome do Ricardo, para não haver problemas no check-in. Olhei para ela, a beber o café que eu comprei, na cozinha cujos eletrodomésticos eu paguei, e disse-lhe com a voz mais neutra do mundo, claro, não te preocupes com nada. Aproveitem a viagem como uma família. Ela sorriu, aliviada, chamou-me o bom gigante de sempre e saiu para o trabalho. Mal a porta se fechou, eu saí também. Mas não fui para a oficina. Fui direto ao Banco Central na Avenida da República. Sentei-me à frente do meu gestor de conta, o Sr. Matos, e disse as palavras mágicas: quero fechar todas as contas conjuntas e revogar todos os acessos a cartões de crédito. Agora. O gestor olhou para mim por cima dos óculos, preocupado com a mudança drástica. Perguntou se eu tinha certeza. Respondi que nunca tinha tido tanta certeza na minha vida. Assinei a papelada. Vi 9 anos de enredo financeiro serem desfeitos com algumas assinaturas. O dinheiro que restava na conta conjunta, que era 95% meu, transferi para minha conta pessoal. Deixei lá apenas 10 euros, um valor simbólico. De seguida, peguei na lista e comecei a fazer chamadas. Liguei para a companhia de eletricidade e agendei o corte de luz para sexta-feira ao meio-dia, exatamente a hora em que eles estariam na autoestrada a caminho do Algarve. Fiz o mesmo com a água e o gás. O golpe seguinte foi nos seguros. Liguei ao meu mediador e cancelei o seguro do carro da Carla e do carro do Tiago. Eram apólices caras, contra todos os riscos, que eu pagava religiosamente. O mediador avisou-me que eles ficariam ilegais na estrada. Respondi: se eles são adultos para me substituir, são adultos para pagar o próprio seguro. A seguir, o plano de telemóveis. Cancelei 3 números, mantendo apenas o meu. Aceitei pagar a penalização de fidelização de 600 euros só para ter o prazer de ver o serviço morrer imediatamente. Quando saí do banco, senti-me leve. Mas ainda faltava a parte física da separação.
Liguei ao meu primo Jaime, que tem uma carrinha de mudanças, e disse-lhe: precisamos de limpar uma casa. Sábado de manhã. Ninguém vai estar lá. O Jaime percebeu pelo meu tom de voz que não era altura para perguntas. A guerra tinha começado, e eles nem sonhavam que tinham acabado de acordar o general inimigo. Voltei para casa naquela noite de quarta-feira e desempenhei o papel da minha vida. A Carla estava radiante, completamente alheia ao terremoto que se aproximava, convencida de que eu tinha aceitado ser o corno manso e o financiador silencioso. Enquanto ela dobrava biquínis e escolhia vestidos para os jantares que eu ia pagar, eu limitava-me a acenar e a sorrir, engolindo a bilis que me subia à garganta. Ela chegou ao ponto de me pedir para verificar a pressão dos pneus do carro dela, porque não queria ter chatices na autoestrada. E eu fui-lo. Fui à garagem, verifiquei os pneus, o óleo e a água. Não por ela, mas pela segurança dos meus bens, pois aquele carro ainda estava tecnicamente sob a minha responsabilidade até a manhã de sexta-feira. A sexta-feira chegou com um céu limpo, perfeito para iniciar umas férias. O Ricardo apareceu às 8 da manhã, com aquela arrogância típica de quem acha que ganhou a lotaria sem comprar o bilhete. Cumprimentou-me com um aperto de mão frouxo e um sorriso de escárnio, enquanto carregava as malas para a bagageira. Vi-os arrancar, com os miúdos no banco de trás, todos acenar como se fossem uma família feliz de anúncio de margarina. Assim que o carro virou a esquina, a minha máscara caiu. Respirei fundo o ar da manhã, que subitamente parecia mais puro, e voltei para dentro de casa. Mas não para ficar. Fui trabalhar para a oficina, mantendo a rotina para não levantar suspeitas. Ao meio-dia em ponto, o meu telemóvel vibrou com as notificações das confirmações de cancelamento. A companhia elétrica informou que o corte remoto tinha sido efetuado. A operadora de telecomunicações confirmou a suspensão dos 3 números. O banco notificou-me do encerramento da conta conjunta. Imaginei-os na autoestrada, algures perto de Grândola, a tentar fazer uma chamada ou a parar numa estação de serviço para almoçar e verem os cartões serem recusados um a um. O meu telemóvel começou a tocar por volta das 2 da tarde. Era o Tiago. Depois a Inês. Depois a Carla. Chamadas atrás de chamadas. Deixei o telemóvel a tocar em silêncio em cima da bancada de trabalho enquanto desmontava uma caixa de velocidades, sentindo uma satisfação sombria a cada vibração ignorada. Na manhã de sábado, o meu primo Jaime chegou com a carrinha de mudanças e 2 amigos robustos. Não fomos lá para roubar nada, fomos lá para recuperar o que era meu. E meu significava quase tudo. Começamos pela sala. O sofá de pele italiano de 3.000 euros, a televisão de 65 polegadas, o sistema de som, a mesa de jantar de carvalho maciço. Tudo foi para a carrinha. Depois, a cozinha. O frigorífico americano, a máquina de café expresso topo de gama, até o micro-ondas. Deixei a casa exatamente como a encontrei há 9 anos, despida e fria. O golpe final foi na garagem. O Tiago tinha se apropriado das minhas ferramentas ao longo dos anos, agindo como se fossem dele. Eram ferramentas profissionais da marca Beta, um investimento de mais de 4.000 euros que eu tinha acumulado. Recolhi cada chave inglesa, cada roquete, cada parafusadora elétrica. A garagem ficou vazia, apenas com o eco dos nossos passos. Foi nesse momento, enquanto varria o chão da garagem para deixar tudo limpo, porque a minha vingança era higiênica, que vi algo no canto, junto aos caixotes da reciclagem que eles se esqueceram de despejar. Havia uma carta amarrotada de uma instituição de crédito popular, daquelas que financiam eletrodomésticos com juros exorbitantes. A curiosidade levou a melhor e alisei o papel. O destinatário era eu, Bruno Mendes. Mas eu nunca tinha pedido crédito àquela instituição. O meu sangue gelou quando li o conteúdo. Era um extrato de conta referente a um cartão de crédito Universo emitido em meu nome há 6 semanas. O saldo devedor era de 3.200 euros. A lista de compras era uma afronta, uma consola de jogos de última geração, um computador portátil de marca e um telemóvel topo de gama. Tudo comprado numa loja de eletrônica no Centro Comercial Colombo, 15 dias antes de eles me anunciarem que eu não ia à viagem. Aquele papel mudou tudo.
Até ali, eu estava a lidar com uma traição amorosa e financeira. Agora, eu estava a segurar a prova de um crime. A Carla tinha roubado a minha identidade, falsificado a minha assinatura e aberto um crédito em meu nome para comprar presentes de luxo para os filhos, e provavelmente, para o Ricardo, enquanto planeava deixar-me para trás. Aquilo não era apenas ingratidão, era fraude qualificada. Guardei a carta no bolso do meu casaco de trabalho, sentindo o peso do papel como se fosse chumbo. Se eles achavam que ficar sem luz e sem telemóvel no Algarve era mal, não faziam ideia do que estava para vir. A brincadeira tinha acabado, agora era um caso de polícia. Entrei na carrinha do Jaime, olhei para a casa vazia uma última vez e soube que a minha Piedade tinha ficado trancada lá dentro, juntamente com os fantasmas daquela relação falhada. A segunda-feira nasceu cinzenta, refletindo perfeitamente o caos que eu sabia estar a desenrolar-se a 300 quilômetros de distância. Liguei o meu telemóvel às 8 da manhã, depois de um fim de semana de silêncio abençoado em casa do Jaime. O aparelho quase bloqueou com a inundação de notificações. Eram 73 chamadas não atendidas e 41 mensagens de texto. A cronologia do desespero era evidente. Começou na sexta-feira à tarde, com mensagens confusas do Tiago a perguntar por que é que os dados móveis não funcionavam. Escalou para o pânico na sexta-feira à noite, quando tentaram fazer o check-in na vivenda e o cartão de crédito da reserva foi recusado por falta de fundos. E culminou no sábado, com insultos furiosos da Carla quando perceberam que não tinham dinheiro nem para comer, nem para voltar, pois o depósito do carro estava na reserva e os cartões estavam bloqueados. Não respondi a ninguém. Tinha assuntos mais urgentes e sérios para tratar. Dirigi-me à esquadra da Polícia de Segurança Pública de Sintra com a carta que tinha encontrado no lixo. Fui atendido pela inspetora Rodrigues, uma mulher de olhar severo que ouviu a minha história sem interromper. Coloquei o extrato bancário fraudulento em cima da mesa metálica. Expliquei que a minha ex-companheira tinha usado os meus dados pessoais para contrair um crédito de 3.200 euros, falsificando a minha assinatura para comprar luxos tecnológicos antes de me descartar. A inspetora analisou os documentos e informou-me que aquilo configurava crimes de burla informática, falsificação de documentos e usurpação de identidade. Perguntou se eu queria avançar com a queixa criminal, alertando que isso poderia resultar em pena de prisão efetiva, dado o valor elevado. Não hesitei nem um segundo. Disse-lhe para avançar com tudo. Enquanto saía da esquadra com o comprovativo da queixa no bolso, o meu telemóvel tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Atendi, suspeitando que fosse algum telefone emprestado. Era Carla. A voz dela estava irreconhecível, uma mistura de choro convulsivo e raiva contida. Gritou que eu era um monstro, que eles tinham sido obrigados a dormir no carro num parque de estacionamento em Albufeira porque não tinham dinheiro para o hotel. O Ricardo, o tal pai verdadeiro, não tinha um cêntimo furado e o cartão dele tinha sido engolido numa caixa multibanco por dívidas fiscais antigas. Ouvi tudo em silêncio, com uma frieza que me surpreendeu. Quando ela parou para respirar, perguntei calmamente como estava a correr a viagem de família. Ela explodiu, acusando-me de os ter abandonado e de ter cortado a luz de casa, pois o vizinho tinha lhes ligado a avisar que a casa estava às escuras. Respondi-lhe que a casa era arrendada em nome dela e que as contas estavam em meu nome. Por isso, tal como na viagem, eu tinha simplesmente deixado de financiar uma vida da qual já não fazia parte. Avisei-a também de que a polícia judiciária iria entrar em contato com ela em breve sobre a fraude do cartão de crédito e que seria sensato ela arranjar um advogado em vez de gastar o pouco dinheiro que lhe restava em chamadas inúteis. Desliguei antes que ela pudesse responder. A viagem de regresso deles deve ter sido um inferno. Soube depois, através de um amigo comum, que tiveram de pedir dinheiro emprestado a familiares distantes apenas para pôr gasolina e pagar as portagens para voltar para Lisboa. Chegaram na terça-feira à tarde a uma casa que era agora um esqueleto vazio. Sem luz, sem água, sem móveis, sem televisão e sem internet. Apenas as paredes nuas e o eco das suas más decisões. Mas o verdadeiro confronto aconteceu quando Tiago foi à garagem. Ele apareceu na minha oficina 1 hora depois de chegarem, com os olhos injetados de sangue e os punhos cerrados. Entrou pelo portão principal a exigir saber onde estavam as ferramentas dele.
O meu sócio, o Pedro, pegou numa chave de rodas e ficou de prevenção, mas eu fiz sinal para ele se acalmar. Disse ao Tiago que as ferramentas beta que ele reclamava tinham sido compradas por mim, com as minhas faturas e o meu dinheiro. Ele argumentou aos gritos que eu lhes tinha dado. Corrigiu, lembrando-lhe que lhes tinha emprestado para ele trabalhar, tal como lhe emprestei um teto e comida durante anos. Foi então que ele revelou o verdadeiro motivo do desespero, o segundo plot twist que eu não esperava. Ele não precisava das ferramentas para trabalhar. Ele precisava de as vender. O Tiago confessou, num momento de pânico, que tinha uma dívida de jogo de 2.000 euros com os tipos perigosos da Amadora e que tinha prometido entregar aquele conjunto de ferramentas como pagamento naquela tarde. Ele estava a contar com o meu patrimônio para salvar a própria pele, mais uma vez. Olhei para aquele rapaz de 25 anos, que eu ajudei a criar, e vi apenas um estranho egoísta. Disse-lhe que o problema era dele e do pai verdadeiro dele. Expulsei-o da minha propriedade e avisei-o de que, se voltasse a aparecer, chamaria a polícia para o juntar à mãe no banco dos réus. Ele saiu a praguejar, mas vi o medo real nos olhos dele. A rede de segurança tinha desaparecido e a queda ia ser brutal. A justiça, ao contrário do que dizem, nem sempre é lenta. Às vezes, cai como uma guilhotina, rápida e afiada. Na quarta-feira de manhã, recebi a chamada que selou o destino da Carla. A inspetora Rodrigues informou-me que tinham recolhido as imagens de videovigilância da loja de eletrônica no centro comercial. O vídeo era cristalino, mostrava a Carla, vestida com o seu blazer de gerente de loja, a assinar os papéis do crédito e a sair com a televisão e a consola debaixo do braço. Não havia margem para dúvidas ou interpretações. Com as provas na mão e a minha denúncia formalizada, o Ministério Público emitiu um mandado. Soube mais tarde, através de um conhecido comum, que a detiveram no local de trabalho, à frente dos colegas e dos clientes, algemada e levada para prestar declarações. A humilhação pública foi apenas o aperitivo para o processo-crime que se avizinhava. Naquela tarde, recebi a visita de um advogado, um homem de fato cinzento e pasta de cabedal gasta, que representava a Carla. Ele tentou apelar ao meu coração, sugerindo um acordo extrajudicial. Disse-me que a cliente dele estava arrependida, que tinha sido um momento de fraqueza e que uma condenação por burla qualificada e falsificação arruinaria a vida dela e o registro criminal, impedindo-a de arranjar trabalho no futuro. Ofereceu a devolução dos equipamentos e um plano de pagamentos para a dívida, se eu retirasse a queixa. Olhei para ele e respondi que a Carla não tinha pensado no meu futuro quando roubou a minha identidade e o meu dinheiro. Disse-lhe que o tempo da negociação tinha acabado no momento em que ela decidiu substituir-me na viagem que eu paguei. Recusei qualquer acordo. A lei seguiria o seu curso. Enquanto a Carla lidava com a polícia, o Tiago lidava com demônios diferentes e mais perigosos. A dívida de jogo de 2.000 euros não tinha desaparecido e os credores da Amadora não eram conhecidos pela paciência. Desesperado e sem as ferramentas para vender, ele tomou a pior decisão da sua vida. Na madrugada de quinta-feira, por volta das 3 da manhã, o alarme silencioso da minha oficina disparou. O sistema, que eu tinha modernizado recentemente, enviou um alerta direto para o meu telemóvel e para a central de segurança. Acordei sobressaltado, peguei no telemóvel e abri a aplicação das câmaras. A imagem a preto e branco mostrava uma figura encapuzada a forçar a porta das traseiras com um pé de cabra. Não precisei de ser um detetive para reconhecer a constituição física e a forma de andar. Era o Tiago. Ele não estava lá para recuperar as ferramentas dele, estava lá para roubar qualquer coisa de valor, máquinas de diagnóstico, computadores, catalisadores, qualquer coisa que pudesse converter em dinheiro rápido para salvar a pele. Em vez de ir lá confrontá-lo e correr riscos desnecessários, fiz o que qualquer cidadão cumpridor da lei faria: liguei para a polícia e narrei o crime em tempo real. A patrulha da Polícia de Segurança Pública chegou em menos de 5 minutos. Pelas câmaras, vi as luzes azuis a inundarem o parque de estacionamento. O Tiago tentou fugir pelas traseiras, saltando a rede, mas foi interceptado por 2 agentes. Vi-o ser imobilizado no chão, algemado e colocado no banco de trás do carro patrulha. A ironia era brutal: mãe e filho,
que dias antes planeavam desfrutar de um luxo que não lhes pertencia, estavam agora ambos a enfrentar a justiça em celas separadas. O Tiago foi indiciado por tentativa de furto qualificado com arrombamento. Sendo apanhado em flagrante delito, a situação dele era crítica. Na sexta-feira de manhã, fui chamado à esquadra para identificar as imagens do assalto. Cruzei-me com o Ricardo no corredor do Tribunal de Sintra, onde decorriam os primeiros interrogatórios judiciais. O pai verdadeiro parecia encolhido, encostado à parede, com o aspecto de quem queria estar em qualquer outro lugar. Quando me viu, tentou esboçar um olhar de desafio, mas baixou os olhos rapidamente. Ele percebeu, naquele momento, que não tinha capacidade financeira nem moral para salvar aquela família do buraco que eles próprios cavaram. A Inês, a filha mais nova, estava sentada num banco a chorar, com o telemóvel na mão, um telemóvel pré-pago barato, já que o iPhone de última geração tinha ficado sem serviço. Aproximei-me dela, não com raiva, mas com uma pena distante. Ela levantou a cabeça e perguntou-me como é que eu tinha sido capaz de fazer aquilo, de mandar a mãe e o irmão para a cadeia. Respondi-lhe calmamente que eu não tinha mandado ninguém para a cadeia. A mãe dela escolheu cometer uma fraude e o irmão escolheu assaltar uma propriedade privada. Eu limitei-me a acender a luz num quarto escuro, a sujidade que lá estava já era a deles. Disse-lhe que agora era a altura de ela e do Ricardo assumirem o comando, tal como tinham querido fazer na viagem. Virei as costas e saí do tribunal, sentindo o sol na cara, sabendo que, pela primeira vez em 9 anos, eu estava livre de verdade. Mas ainda faltava o desfecho final, a confirmação de que o crime não compensa e que a dignidade não se negocia. O julgamento final ocorreu numa manhã chuvosa de novembro, 6 meses após o colapso daquele castelo de cartas que eu tinha sustentado durante quase uma década. O tribunal de Sintra estava frio e impessoal, um cenário adequado para o fim de uma farsa familiar. Sentei-me na última fila, assistindo como um espectador distante à derrocada de quem tentou destruir-me. A Carla, visivelmente mais magra e envelhecida, ouviu a sentença de cabeça baixa. A juíza não se comoveu com as lágrimas dela nem com a história da mãe desesperada. Foi condenada a 3 anos de pena suspensa, ficando a suspensão condicionada ao pagamento integral dos 3.200 euros que me roubou, acrescidos de juros e de uma indenização por danos morais. Além disso, ficou com o cadastro manchado, o que significava que o emprego dela como gerente de loja estava condenado, pois a empresa não tolerava funcionários com registro criminal por fraude. O Tiago teve um destino semelhante. Por ser réu primário e jovem, escapou à prisão efetiva, mas foi condenado a 200 horas de trabalho comunitário e ficou obrigado a pagar as custas judiciais e os danos provocados na porta da minha oficina. A arrogância que ele exibia quando conduzia o carro que eu pagava tinha desaparecido completamente. Viu sair do tribunal, não como o homem da casa que tentou ser, mas como um rapaz assustado que percebeu tarde demais que as ações têm consequências reais. O Ricardo, o tal pai verdadeiro, nem sequer apareceu na leitura da sentença. Soube mais tarde que, assim que as contas apertaram e a Carla perdeu o rendimento, ele voltou para a margem sul, deixando a família amada a lidar sozinha com a ruína financeira. A Inês ainda tentou contactar-me uma última vez, semanas depois, através de uma carta deixada na minha caixa de correio. Escreveu que sentiam a minha falta, que estavam a viver num apartamento minúsculo na Amadora e que mal tinham dinheiro para comer. Dizia que eu tinha sido a melhor coisa que lhes tinha acontecido e pedia perdão. Rasguei a carta e deitei-a no contentor da reciclagem sem ler até ao fim. Eu sabia que ela não tinha saudades minhas, tinha saudades da segurança, dos jantares fora e da vida fácil que eu proporcionava. A distinção entre ser amado e ser útil nunca tinha sido tão clara para mim. Com o capítulo encerrado e a ordem de restrição em vigor, foquei-me na reconstrução da minha própria vida. O negócio na oficina prosperou como nunca, agora que eu não tinha de drenar os lucros para tapar os buracos financeiros de terceiros. Com o dinheiro que poupei em apenas 8 meses, comprei uma pequena casa em ruínas em Colares, perto da serra. Dediquei os meus fins de semana a recuperá-la, tijolo a tijolo, transformando-a num lar que era verdadeiramente meu. Não havia quartos de hóspedes para filhos ingratos, nem garagens cheias de carros que eu não conduzia. Havia apenas paz. Foi durante a remodelação da cozinha que conheci a Helena.
Ela era a arquiteta responsável pelo projeto de licenciamento. Uma mulher independente, com a sua própria carreira, a sua própria casa e o seu próprio carro. Começamos com cafés para discutir plantas e acabamos em jantares onde falávamos de tudo menos de trabalho. A primeira vez que a conta chegou no restaurante, eu puxei instintivamente da carteira. A Helena pôs a mão sobre a minha e disse com um sorriso firme que dividíamos a conta. Aquele gesto simples, aquela recusa em ser sustentada, fez-me perceber que eu tinha finalmente encontrado algo real. Hoje, 1 ano e meio depois daquela viagem de sonho, que nunca aconteceu, estou no alpendre da minha casa em Colares, a ver o pôr do sol com a Helena. Tenho a dignidade intacta, a conta bancária saudável e, o mais importante, tenho a certeza de quem está ao meu lado. A Carla, o Tiago e o Ricardo ficaram no passado, presos num ciclo de vitimização e pobreza que eles próprios criaram. Eles acharam que podiam substituir o financiador e manter o estilo de vida, mas esqueceram-se de que a lealdade é a moeda mais valiosa de todas. Quando me tentaram trocar, desvalorizaram a única pessoa que realmente se importava. A vingança não foi o tribunal, nem as dívidas, nem o cadastro criminal. A verdadeira vingança foi eu ter aprendido a valorizar-me e a ser feliz sem eles. Eles perderam tudo porque quiseram demais. Eu ganhei tudo porque deixei de aceitar menos do que merecia. E enquanto o sol se põe sobre a Serra de Sintra, sei que a única viagem que importava era esta, a viagem de volta para mim mesmo.